Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a suficiência das Escrituras, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu gostaria de falar nesta noite principalmente sobre este versículo 16. Toda a Escritura, Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui entre os irmãos, talvez a maioria dos irmãos conhece muito bem esse texto. Esse texto nós aprendemos ainda quando criança, né? Ou na adolescência. Esse texto de Paulo a Timóteo, quando ele fala toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Então, esse texto fala sobre a inspiração da palavra de Deus. Ou seja, inspirada significa soprada, né? Falada por Deus. A Bíblia não somente ela é inspirada por Deus, mas também ela é apropriada para equipar toda a igreja. É o que Paulo vai falar a Timóteo no versículo 17, que é o outro texto que nós vamos falar também, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra, né? Então a Bíblia não somente é inspirada, mas é apropriada, irmãos. A palavra de Deus é apropriada. A palavra de Deus é suficiente, sabe, para equipar toda a igreja, aperfeiçoar, habilitar para toda boa obra. Essa toda me chamou a atenção quando Paulo diz toda, ou seja, na sua totalidade, né, na sua plenitude. A Bíblia é a voz de Deus falando ao seu povo. A Bíblia é o próprio Deus falando ao seu povo. Muitas pessoas se queixam de não ter intimidade com Deus, de não ter um relacionamento com Deus, porque têm deixado de lado as Escrituras sagradas. Irmãos, aqui está toda a revelação de Deus para o seu povo. Quem quiser conhecer a Deus, quem quiser ter intimidade com Deus, quem quiser ter um relacionamento não superficial, mas profundo, para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como um cooperador no reino de Deus, leia a Escritura, medite na Escritura, viva a Escritura. Essa palavra toda é na sua plenitude, ou seja, na sua totalidade. A Bíblia é a voz de Deus falando ao nosso coração, falando ao seu povo. Desde o Gênesis, irmãos, desde o Gênesis, quando lá nós encontramos por várias vezes, disse Deus, né? E nós vamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia toda, muitas maneiras pelo qual o Senhor falou ao seu povo. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6, Deus fala, né, através do seu servo: estas palavras que hoje te dou, ou que hoje te ordeno, estarão, ele diz, no teu coração.
Então a palavra do Senhor, irmãos, não é para estar apenas na nossa mente, não é para estar apenas no nosso conhecimento, mas é uma palavra que tem que estar no nosso coração. E você só se apropria desta palavra, só desce ao seu coração quando você de fato conhece o seu Deus, conhece o Deus da Bíblia, porque é prazer dele, é vontade dele se revelar ao coração de todo aquele que eu busco. Mais à frente um pouco ele diz: ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Falando para o seu povo ainda na saída do Egito. Deus tem, irmãos, o maior prazer de se revelar a cada um de nós. E essa revelação está contida na sua palavra. Não precisamos de aditivo algum para vir acrescentar algum modelo ou alguma coisa, sabe, na palavra de Deus. Ela é a própria revelação. Na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro também, ele fala: porque nunca jamais qualquer profecia humana foi dada por vontade própria, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O salmista Davi, então, ele tem vários salmos, né, em que ele expressa isso, né? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, Deus deseja revelar-se totalmente a nós. Deus deseja revelar toda a sua vontade, a minha vida particular, a minha família. Deus deseja usar a minha vida para se revelar na vida de outros também. Nesse texto aqui, Paulo salienta o valor das Escrituras, sua suficiência em 4 áreas. Essas áreas eram essenciais para a vida de Timóteo como pastor ali em Éfeso. E essas áreas são essenciais também para a nossa vida, para a vida de todo cristão que quer ver supridas suas necessidades espirituais. Então vamos lá para o versículo 16 novamente, quando ele diz: toda a Escritura, ou toda a palavra de Deus. Primeiro ponto que ele fala, né, desse valor, primeira área, né, é útil para o ensino. Essa palavra, ela é útil para o ensino, ela nos ensina. É o próprio Deus ensinando o seu povo. Em todo o seu conteúdo, a Bíblia é um manual, irmãos, das verdades de Deus, das verdades divinas, né? Segundo o qual nossas vidas, elas precisam ser governadas, precisam ser guiadas, precisam ser dirigidas. Há muitos livros que trazem-nos bons ensinos, mas só um livro ensina sobre Deus. Só um livro ensina sobre Deus. Há muitos livros também que ensinam sobre Deus e são bons, podem nos ajudar, mas só um livro ensina sobre o nosso Pai Celestial. Só um livro é a revelação de Deus para nós, o seu povo. E esse livro é a Bíblia Sagrada, né? Porque só tem um livro que é o próprio Deus falando ao seu povo, ensinando o seu povo a utilidade das Escrituras. Quanto mais nós somos ensinados por Deus e obedientes à sua palavra, atente para isso, menos vulneráveis
seremos ao erro e ao pecado. Quanto mais somos ensinados por Deus e obedientes à sua palavra, menos nós somos vulneráveis ao erro e ao pecado. O profeta Oséias, em Oséias 4:6, ele fala pela boca do Senhor, dizendo ao povo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Rejeitaram o ensino de Deus, foram incapazes de viver como desejou Deus que eles vivessem. Então o profeta diz, o Senhor fala através do profeta, dizendo: o meu povo peca por falta de conhecimento, por falta de ter um coração ensinável. O povo de Israel, ele tinha caído no erro, sabe, porque não conseguiu viver, o projeto que Deus tinha para as suas vidas, o viver digno que Deus tinha para as suas vidas. Negligenciar, irmãos, negligenciar ou deixar de buscar o Senhor tem o mesmo efeito prático de rejeitar o próprio Deus. E às vezes nós, vivemos uma vida vazia, sem sentido, porque nós não estamos dando importância à palavra de Deus. Se eu fosse perguntar aqui aos irmãos: quanto tempo você leva com a Bíblia na mão durante o dia? Lendo o texto, meditando no texto. Qual o tempo? Durante o dia, qual o tempo que você leva meditando na palavra de Deus? E qual o tempo que você leva usando o celular? Às vezes nós caímos nesse erro, de negligenciar o estudo da palavra de Deus, negligenciar o ensino do próprio Deus para conosco. Como evitar problemas espirituais sérios? Como poderemos evitar se nós negligenciarmos a palavra de Deus? Às vezes os problemas vêm por essa negligência, essa falta de aplicar o coração à palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor é útil, para ensinar. O profeta Josué, Senhor falando ao profeta Josué, ele diz: não cesses de falar, desse livro desta lei, medita nele de dia e de noite. A palavra do Senhor era para Josué não cessar de falar do livro da lei, meditar nele de dia e de noite. Olha o que ele fala mais: tenha cuidado de fazer tudo ou segundo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós estamos buscando às vezes sucesso nesta vida aqui deste mundo, estamos buscando os valores humanos, mas Deus tem, coisas maiores, melhores para nós ainda neste mundo, mas são os valores de Deus, são os valores espirituais do Senhor. Em segundo lugar, ele fala: toda a Escritura, ela é útil também para a repreensão, ou seja, Deus ensina, mas Deus também repreende, ou seja, reprova o erro, reprova o pecado, em todo o seu conteúdo também, na sua totalidade. A Bíblia não ameniza, ela não compartilha do erro com ninguém, ela reprova o erro, ela reprova o pecado, ela confronta o pecado, ela confronta o erro, repreende a má conduta e repreende também o falso ensino. Essa foi uma das maiores lutas do apóstolo Paulo com as igrejas primitivas,
repreender, sabe, veementemente o falso ensino, repreender veementemente conduta errada diante do Senhor. Então, a palavra de Deus também ela é útil para a repreensão. Reprovar, irmãos, é confrontar o erro, é falar de uma verdade diante de uma mentira. E essa verdade, sabe, está contida na palavra de Deus. Nós não podemos viver meio termos. Nós temos que viver uma palavra que nos foi deixada pelo Senhor. Não podemos acrescentar alguma coisa a essa palavra na nossa conduta diária, no nosso comportamento, no nosso viver. Confrontar, repreender, o erro, o pecado, é fazer com que a pessoa tenha convicção de que errou, convicção do seu erro, que ela possa confessar, e deixar totalmente o seu erro. Ela tenha convicção do seu pecado, confessar e deixar o seu erro. A palavra de Deus, irmãos, ela tem este efeito na vida daqueles que o buscam. Quantas vezes, somos confrontados por essa palavra? Quantas vezes o Senhor fala ao nosso coração por alguma atitude errada que tomamos, sabe, com vizinhos, com pessoas do trabalho, com nossos irmãos, com o próprio Deus. E essa palavra vem como uma repreensão a nós, para que nós mudemos de atitude. Então a palavra de Deus, ela tem este efeito, mas ela tem este efeito quando nós a estudamos, quando nós meditamos nela, para as nossas vidas, e também quando nós a compartilhamos com outras pessoas. Paulo, um pouco mais adiante, no capítulo 4, e o versículo 2, ele exorta a Timóteo para que pregue essa palavra. Prega, Timóteo, prega a palavra, sabe? Insta, ou seja, insiste, não perde as oportunidades, corrige, repreende, exorta, sabe? O apóstolo Paulo então está exortando a Timóteo que não deixe, de falar desta palavra de Deus. Ele diz, quer em tempo oportuno ou não, prega essa palavra, insiste, repreende. Então o propósito primário aqui, irmãos, era de fato a repreensão da conduta pecaminosa, Timóteo deveria pregar e também aplicar as Escrituras de modo que as pessoas deixassem o pecado e, através de um viver regenerador da palavra de Deus, andassem em santidade de vida. Só a palavra de Deus é capaz disso, irmãos, de mudar, repreender, confrontar e mudar a vida de uma pessoa. Nós temos falado lá na nossa classe, dos alicerces, que de fato Deus tem esse poder. E quantas vezes nós mesmos duvidamos de que Deus possa mudar a vida de alguém? E quantas vezes nós já duvidamos e Deus mostrou todo o seu poder em mudar a vida de uma pessoa? Então a palavra de Deus tem esse poder da repreensão de uma conduta pecaminosa para uma vida de santidade, em que a pessoa confessa, deixa seu erro e começa a viver uma vida de santidade. Só a palavra de Deus, irmãos, só a Bíblia Sagrada tem esse poder de revelar quem realmente nós somos. Podemos esconder conduta de muitos, até da nossa própria família em casa, mas não escondemos nossa conduta de Deus. E a palavra de Deus revela tudo da nossa vida. Tudo, nós somos totalmente desnudos na presença de Deus. É como se Deus nos olhasse com o maior microscópio que tem neste mundo e pudesse ver tudo da nossa vida, irmãos. Então só essa palavra, sabe, tem esse poder
né, para confrontar, mostrar quem realmente nós somos e mostrar a realidade de que nós somos, irmãos, pecadores, tendenciosos muitas vezes ao erro, e que precisamos dessa palavra. Precisamos não somente conhecer ao Senhor, mas precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. E isso nós vamos fazer, irmão, quando nós deixarmos que a palavra de Deus assuma o controle da nossa vida. Quantas vezes já ocorreu de, ao meditarmos na palavra de Deus, esta penetrar em nosso coração, né? Ai, que a gente às vezes fica até emocionado, a gente chora, a gente fica triste, porque a palavra de Deus tem esse poder, porque ela traz de fato a convicção de pecado na nossa vida, porque ela quer nos confrontar, ela quer nos santificar. E quantas vezes nós sentimos isso, irmãos? Só que às vezes nós saímos, sabe, dessa meditação e esquecemos depois. Não conseguimos ter uma vida vitoriosa diante do nosso Deus. Erramos e temos a tendência de novamente chegar ao Senhor: Senhor, eu errei de novo, eu estou fazendo isso. Essa palavra, irmão, ela confronta a nossa vida, né? Confronta o nosso comodismo espiritual. O Senhor quer nos fazer, sabe, cooperadores do seu reino. O Senhor quer nos fazer homens e mulheres, sabe, de valor numa sociedade, irmãos, cada vez mais degenerada. Por que eu digo que as igrejas têm esquecido de viver este evangelho? Porque a gente consegue andar pelas ruas e ver como as pessoas estão, sabe, sem Cristo, sem direção, com uma conduta pecaminosa, e nós não conseguimos fazer nada. Nós, na verdade, não fazemos nada. Quando Deus quer nos fazer agentes do seu reino, para utilidade dessa escritura no ensino, na repreensão, Deus quer fazer isso, irmãos. Este é o poder repreendedor da palavra de Deus. Irmãos, eu falo com toda a convicção, é uma bênção ter este poder repreendedor nas nossas vidas. É uma bênção para nós, porque enquanto o Senhor nos repreender através da sua palavra, isso quer dizer que o Senhor ainda está mostrando interesse por nós. Então a palavra de Deus, na sua totalidade, ela é útil para o ensino e ela é útil para a repreensão. Mas ela é também útil, na sua totalidade, para a correção, ou seja, para corrigir. Ela não somente repreende, mas ela mostra o caminho, ela trabalha na conduta, irmãos. Deus é maravilhoso, sabe? Ele não mostra só a nossa culpa, mas Ele mostra o caminho, a conduta que nós devemos ter como seus filhos. O nosso comportamento, irmãos, ele tem que bater com aquilo que nós confessamos ser diante do Senhor. Não podemos dizer que cremos na palavra de Deus e ter um comportamento, uma conduta totalmente alheia à vontade de Deus. Por isso o Senhor nos corrige. Por isso a totalidade da Escritura é para nossa correção. É como o Senhor estivesse nos mostrando o caminho. Ela não somente revela então o pecado, né? E também os ensinos errados, as heresias, o ensino herético, como ela corrige. Ou seja, essa palavra tem o poder de nos restaurar e nos levar a uma
correta conduta espiritual diante de Deus e diante dos homens. Quando deixamos a palavra de Deus habitar ricamente em nós, como Paulo fala aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ela não somente habita, mas ela edifica as nossas vidas, ela nos fortalece, ela nos dá poder. Jesus falou aos seus discípulos: não se preocupem com o que havereis de falar, com o que vocês vão falar diante dos homens, diante das autoridades. Quem que ele falou que falaria por nós, irmãos? Quem foi? O Espírito Santo falará por vós. O Senhor deixou o Consolador, o Espírito Santo, sabe, que nos auxilia, sabe, nessa correção, nessa conduta, nesse comportamento. Ele fala por nós. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós precisamos, sabe, ser instrumentos de Deus, seja na nossa casa, seja na nossa rua, seja onde o Senhor tem nos colocado. Deus nos quer fazer como instrumentos, mas nós temos, sabe, deixado que aquele momento fique as coisas como está e não usamos esse momento para sermos esse canal de Deus para corrigir também algo que está errado. Quantas vezes as pessoas, às vezes, através de piadas ou algumas coisas, zombam de Deus, e a gente, como esse canal de correção, sabe, deixa que as pessoas falem, zombem de Deus e não falamos nada, não dizemos nada. Quantas vezes, irmão, não é que Deus precise de defesa, mas nós precisamos de fato testemunhar de que Deus, sabe, é o Senhor soberano sobre todas as coisas, que Ele é o nosso Pai Celestial, que Ele é o nosso Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o sustentador das nossas vidas, Ele é aquele que enviou Jesus para morrer pelo nosso pecado. E um dia o Senhor nos encontrou na condição, sabe, de morte eterna, e nos deu vida nova. Não conseguimos falar coisas tão, irmãos, banais que ouvimos tantas vezes, sabe, na igreja, nos nossos estudos dominicais. Tudo está contido na palavra de Deus. Precisamos testemunhar mais dessa palavra do Senhor, né? Essa palavra que, sabe, do fraco, sabe, consegue fortalecer, né? Aquele que não tem força alguma, essa palavra traz força para testemunhar. Irmãos, nenhum método, sabe, de terapia, talvez concebido pela mente humana, ou qualquer tipo, né, de programa já elaborado, já inventado por qualquer pessoa, pode ter efeito corretivo, efeito curativo, efeito, sabe, purificador, como a palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. Jesus falando sobre a videira, em João 15, né? Eu sou a videira, né? E meu pai é o agricultor. Todo aquele ramo que não der fruto, ele o corta, né? E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E no versículo 3 ele diz uma coisa muito importante, mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra purifica, limpa, lava toda pecaminosidade humana, irmãos. Essa palavra é o poder de Deus ou não é? É o poder de Deus. É o poder para a salvação, para a restauração, para a santificação. Irmãos, esta é mais uma evidência da perfeita suficiência das Escrituras. E é um dos recursos herdados de Cristo, dados por Cristo para cada um de nós. E também toda a palavra de Deus, ela educa
na justiça. É o quarto ponto salientado aqui por Paulo, falado a Timóteo, né? E essa educação na justiça, irmão, é outro processo pelo qual a palavra de Deus transforma, sabe, não só o nosso pensamento, mas também o nosso comportamento, sabe? Nessa educação, devemos receber esta palavra com uma atitude de humildade, sabe? Não só de humildade, mas também de obediência a essa palavra, de submissão a essa palavra. É desejo do Senhor não somente nos ensinar, repreender, corrigir, mas educar na justiça. Quando eu estava lendo esse texto e educação, me veio muito à mente a questão colegial, né? Que os professores têm essa missão de educar os seus alunos, e também a questão paternal, né? A questão em que os pais educam seus filhos, e o próprio Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Irmãos, Deus está interessado, Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai que ama os seus filhos. Jesus, Ele disse, àquela multidão: olha, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe os pedirem. Deus deseja nos educar numa educação elevada, que educação nenhuma neste mundo pode ser comparada, irmãos. Educação nenhuma neste mundo pode ser comparada. A educação de Deus é uma educação vinda do trono de glória do Senhor para o seu povo. O povo de Deus, muitas vezes, irmãos, sabe, ele é tido como mal educado em algumas situações, mas o desejo de Deus é nos educar para que sejamos homens e mulheres usados para canais da justiça de Deus. Sabe, Deus treina o seu povo. Deus tem, essa habilidade de fazer isso, tem esse poder para fazer. Esse é um processo de Deus na nossa vida, irmãos. É o processo de Deus, e é desejo de Deus, é Deus treinando, é Deus educando, como um pai, como um professor, sabe? Se tem uma profissão que eu tenho maior, admiração, é de professor, sabe? Porque trabalha para futuro na vida dos seus alunos. O professor devia ser o melhor remunerado, o profissional melhor remunerado, sabe, em qualquer país, embora tenham países aí que eles honrem isso, e o professor de fato é o profissional melhor remunerado. Por quê? Porque trabalha, educa para o futuro. Imagine Deus, irmãos. O desejo de Deus é nos educar, sabe, equipar, sabe, as nossas vidas para que sejamos usados como canal da sua justiça, canais de um viver de santidade também. Perguntas: qual a utilidade da Bíblia na sua vida? Qual a utilidade da palavra de Deus, da Escritura Sagrada na sua vida? Você tem de fato dado valor a isso? Você tem valorizado a palavra de Deus? Tem, sabe, como um filho é obediente ao seu pai, tem se submetido
a essa palavra, a palavra de Deus? Onde você tem buscado as respostas para as indagações, ou seja, para os problemas, para as suas lutas do dia a dia? Onde você tem buscado essas respostas? O propósito de Deus, irmãos, sabe, nessa totalidade, plenitude das Escrituras, em nos ensinar, repreender, corrigir, né? E também, sabe, nos educar na justiça, sabe? O propósito disso é para nos fazer, como diz o versículo 17, né? A fim de que todo homem de Deus, a fim de que toda mulher de Deus seja perfeito ou perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então Deus tem esse propósito nas nossas vidas, de trabalhar, de nos fazer instrumentos, irmãos, canais, sabe, do seu amor, da sua justiça, do seu evangelho, esse evangelho transformador, esse evangelho que nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de colégio, de faculdade estão precisando ouvir, que nossos familiares, muitos, estão precisando ouvir. Deus quer nos fazer canais e instrumentos da sua graça e do seu amor. Eu gostaria de concluir com um texto da primeira carta de João, 1 João, o capítulo 2, abra lá, 1 João 2, versículos 4, 5 e 6. Primeira carta de João, versos 4, 5 e 6, que diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou.